Hoje eu trago para vocês um livro que com certeza entrou para minha lista de favoritos deste ano e possivelmente para a lista de favoritos da minha vida inteira. Eu não sei se eu estou emocionada, gente, e assim, é que nem quando você se apaixona, você está emocionada, né? Depois, com o passar do tempo, pode ser que as coisas se encaixem e você diga, eu acho que eu exagerei, não era tudo isso. Mas por enquanto, eu quero ir no embalo das minhas percepções e dizer que sim, O Fauno de Mármore, do Nathaniel Hawthorne, é um dos meus livros favoritos hoje. Esse livro, ele contém tudo o que eu gosto e o melhor do romantismo, digamos assim, né? Ele tem descrições poéticas, descrições. Você quase sente o sabor das coisas, sabe? Para alguns, isso pode ser um problema, principalmente se você não gosta muito de livros descritivos, você pode ter problema com esse livro. Não é o meu caso, tá? Então, é um pouco hiperbólico, é um pouco dramático, é emotivo, poético, é o melhor do romantismo e um romance gótico. Então, é um romance que tem figuras da sombra, que tem mistérios, que tem um crime que acontece ao longo da história. Uma obra cativante, instigante, que faz você querer continuar lendo, apesar de te propor um processo bastante complexo e bastante sofisticado, como a gente espera de Nathaniel Hawthorne, escritor de A Letra Escarlate, né? Apesar de propor um processo bastante sofisticado e complexo, filosófico, teológico, né? O grande tema desse livro é o bem e o mal. Quando é certo fazer o mal? Quando nós nos tornamos conscientes do nosso livre-arbítrio em escolher o mal, ou o bem, ou o pecado, ou a virtude, né? Então, esse livro fala desse livre-arbítrio que nós temos para escolher, que lado queremos seguir. Fala muitas vezes também, em alguns pontos aqui, sobre, às vezes, consequências positivas que vêm de algo ruim, de algo negativo, de algo que nós poderíamos considerar mal ou um pecado. Isso é algo que o Nathaniel Hawthorne, na minha opinião, também aborda em A Letra Escarlate. Então, em A Letra Escarlate, você tem uma jovem grávida fora do casamento, né? Ela está grávida de um homem que não é o marido dela, e essa criança é o bem, essa criança é a redenção. Novamente, ele vai falar sobre redenções em face de um crime, em face de um pecado, em face do mal e do julgamento que se faz da pessoa que peca, a inocência versus a corrupção. Então, todo mundo passou por algum momento na vida em que deixou de ser inocente. Todos nós passamos em algum momento por essa experiência de deixar a nossa inocência de lado, né? Então aqui a gente tem personagens que representam a sombra, que representam o pecado, que representam o mal. Em toda a sua complexidade, ele não vai abordar esse tema de forma dicotômica, ele não vai abordar esse tema, esses aqui são os mocinhos, esses aqui são os vilões, não. Ele vai misturar as coisas como uma boa obra de amadurecimento para uma das personagens aqui. Essa obra poderia ser uma história de amadurecimento, que é a Hilda. A gente tem 4 personagens. Ele vai propor essa ideia de que crescer é entender que às vezes há um pouco de mal no bem e às vezes há um pouco de bem no mal, e que há uma complexidade. Isso não é ser relativista, mas é entender que as coisas não são tão simples, não são tão fáceis. Ser purista geralmente nos leva a uma posição muito autoritária e desumana, porque não é humano ser puro. Não é da humanidade a pureza. É a corrupção, é o corromper-se. Inclusive, uma das imagens, dos símbolos, essa é uma obra extremamente alegórica, eu já mostro o título, No Fauno de Mármore, uma obra bastante alegórica. Você tem muito a alegoria da queda do paraíso aqui.
Né? Inclusive tem uma frase maravilhosa que eu vou levar para a vida: cada crime destrói muitos paraísos além dos nossos. Ou seja, quando a gente comete um ato de pecado ou do mal, ou que gera o mal, haverá consequências para os inocentes. Isso é uma verdade absoluta, né? Geralmente o inocente carrega muito mais as consequências de um crime ou de um mal do que aquele que o cometeu, aquele que o motivou, e isso também vai acontecer ao longo da história. Porque nesse livro nós temos 4 personagens. Nós temos Miriam, temos Kenyon, temos Donatello e temos Hilda. Hilda e Donatello representam a pureza, representam pessoas que ainda não foram tocadas pelo pecado, ou pela corrupção, ou pelo mal, ou por algo que se arrependam. Porque aqui a gente cai do paraíso quando se arrepende. A gente cai do paraíso quando se culpa, quando você vê as consequências daquilo, dos seus atos. A gente tem também a Miriam, que representa essa sombra, representa o pecado, representa a culpa, o remorso, o peso da existência, né? Que é justamente o de você não ser limpinho. Todo mundo tem. Se você já viveu alguma coisa, você já tem alguma coisa para você se arrepender, você já, querendo ou não querendo, de alguma forma pode ter prejudicado alguém. É, você pode ter um grande esqueleto no seu armário que você se arrepende, você guarda esse segredo com muita dor, e esse segredo te isola da alegria, da felicidade, e das pessoas puras, e das pessoas que ainda não passaram, que são inocentes ainda, que é o que acontece com a Hilda. Então, a Hilda, por exemplo, que é o que acontece com a Miriam, o Donatello se apaixona por Miriam, e ele quer fazer tudo por ela, ele quer provar que a ama, e nisso ele vai acabar perdendo a inocência dele. Então, esse livro é uma leitura complexa, não é uma leitura fácil, é uma leitura que exige do leitor, mas que gostosinho, gente, que coisa gostosa que é esse livro. Eu amei, é meu número. Então, hoje a gente vai conversar sobre o Fauno de Mármore, Nathaniel Hawthorne. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Como eu mencionei, gente, este livro ele tem 4 protagonistas. É, mas o grande fio condutor da obra é a Miriam, né? É a história dela que vai criar, é o fio principal dessa tapeçaria, digamos assim, que vai interligar essas personagens. Então, ela não poderia ser a anti-heroína. Eu não vou dizer que ela é uma heroína, ela é uma anti-heroína da história. Então, no primeiro capítulo, nós encontramos esses 4 personagens vivendo em Roma. Então, esse cenário vai ser também muito atmosférico, muito gostoso, te transporta para o lugar onde acontece. E eu acho que talvez essa seja uma das razões para eu ter amado esse livro, que é o fato de a história ter esse poder de te levar para a atmosfera dela. Nem todo livro consegue fazer isso, gente. Por mais que um livro seja bom, que seja bem escrito, que eu goste do livro, eu preciso ser sincera em dizer que essa experiência de me desconectar da minha realidade real, material aqui, né, empírica, e atravessar mundos e universos paralelos e ir parar aqui nesse universo do livro é algo bem. Poucos livros fizeram isso comigo, e esse livro fez. Eu li esse livro num período bem complicado nas últimas 2 semanas. Minha mãe passou mal, minha mãe foi parar no hospital, eu fui levar minha mãe para fazer exame. E eu estava em uma realidade bastante complicada, mas o livro conseguia me tirar dessa realidade e me permitir esse investimento imaginário na obra. Isso em grande parte por causa da capacidade que o Nathaniel Hawthorne tem nas suas descrições de apresentar Roma, essa Roma que é, por um lado, artística, essa Roma que é, por um lado, artística, antiga, ancestral, mas que também é, digamos assim, decaída, né? Tá em decadência. Esses valores que existem ali estão fora de moda, estão começando a ser, digamos assim,
deixados para trás pela ciência, pela tecnologia, pelo progresso. Né? Ele também fala muito da religião como claro, a gente está falando de Roma, então a religião e a arte como formas de sublimação das nossas dores, dos nossos traumas, dos nossos pecados, dos nossos arrependimentos, da nossa culpa. Então, a arte e a religião católica, mais especificamente, apesar de que o Nathaniel Hawthorne ele era um puritano, assim como a Hilda, uma das personagens do livro, ele vai tecer aqui, na minha opinião, um discurso muito favorável e muito elogioso ao catolicismo. E a forma como o catolicismo ele consegue, através da arte, causar uma forma de consolo em nós, né, espectadores dessa arte. Mas, tirando aí a minha digressão, você tem esses 4 amigos parados na frente de uma estátua do fauno de Praxíteles. Eu treinei antes de falar esse nome para não pagar mico na internet. Praxíteles, né? Que é uma escultura. Na verdade, tem vários faunos ali no Capitólio. Tem vários tipos de faunos. Esse é um fauno, tá? E esses amigos param e olham para o Donatello, que é um dos amigos, é o quarto integrante do grupo, e falam: Cara, é a sua, é a sua força aqui, é igualzinho você, parece que fizeram você. E essa, essa similaridade entre Donatello, que é o único italiano, todos os outros são ângulo, né? São 2 americanos. A Miriam, a gente não sabe muito bem de onde ela é um segredo, é um mistério, ela é misteriosa, ela é the mysterious woman, né? Na história, ela é a causadora do mistério da história. Mas ele não, ele é o italiano. Então ele representa essa ancestralidade, esse passado nativo, essa coisa ligada à terra, à natureza, esse elemento simbólico, metafórico, a alegoria que o Nathaniel já apresenta logo no título, vai ser cimentada logo de cara nessa primeira cena. Donatello é o fauno. Donatello representa essa alegria, essa pureza, essa coisa dionísica, né? De você ser livre, de você agir com o seu coração. Não tem muita civilidade, não é apolíneo, né? Não é perfeito. Tem essa espontaneidade, essa instintividade que vai ser corrompida ao longo da história. Então a gente pode dizer que Donatello vai cair do seu paraíso através de um ato. E Hilda, que é outra personagem muito cativante, ela é uma mulher mais pura, mais inocente, ela também vai cair do seu paraíso através do ato dos outros. Então vejam que é uma história sobre o que é o bem, o que é o mal, gente. Às vezes vale a pena você fazer o mal. O mal faz parte da humanidade. O mal nos ensina. É o contato com o mal ou com a sombra humana que nos permite amadurecer, que nos permite entender que o mundo é um mundo complexo, é um mundo 4D, que não é de forma alguma a aparência e a imagem das coisas, a estética, não representa a vivência humana. Então, tem um momento nesse livro em que Kenyon, que é um dos amigos aqui, um dos personagens principais, que é um escultor, ele vai esculpir o Donatello. E o Donatello não vai parecer nem um pouco com o Fauno. Há algo, quando Donatello já passou por tudo que ele vai passar durante esse livro, que vai torná-lo, quando empedrado, né, quando criado em pedra, ele não lembra nem um pouco aquela pureza do Fauno de Praxíteles, porque Donatello é um homem, ele não é pedra, ele não é uma arte perfeita, estática. O homem, ele muda, ele é transformado, e aqui, pelas suas escolhas, pela escolha entre bem e mal, o que é certo, o que é errado, mas ao mesmo tempo o autor não é moralista, gente. Ele vai defender que a gente deve ter cuidado ao julgar o outro. Né? A Hilda é uma personagem que é apresentada aqui como uma puritana, que acaba se apaixonando pelo catolicismo ao longo do período que ela está ali em Roma. Todos eles são artistas. Então, Kenyon é um escultor, Hilda é uma pintora, Miriam é pintora. Então, assim, tem uma sensibilidade artística muito grande nesse livro. Quem gosta de arte vai gostar desse livro.
Mas Hilda é purista, é aquela pessoa, tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser moral, tudo tem que ser correto. Então, ela pode ser um pouco dura no seu julgamento, e tem uma frase que me pegou tanto, porque Kenyon, conversando com Hilda, fala: sabe por que, que você pode ser tão dura no seu julgamento das pessoas? Porque você não precisa de misericórdia. Você não precisa de compaixão, você nunca pecou, você nunca errou. Então, como você não precisa, você não sabe demonstrar isso para as outras pessoas. Cara, que interessante, né? Então você tem aqui também essa questão do perdão, da redenção de alguém que cometeu o mal, e isso me lembrou muito Crime e Castigo, porque uma dessas personagens vai cometer um crime e essa personagem vai perder a sua luz, vai perder a sua alegria e vai precisar lidar com esse remorso. E ela vai ter que chegar à conclusão: o que, que eu faço com esse sentimento? Eu pago pelo meu crime, eu pago pelo meu pecado? Isso vai trazer redenção? Isso é uma questão de crime e castigo do Dostoiévski. Né? Todo esse conflito psicológico. Então, esse livro é uma obra escrita em 1860, mas que já tem um conteúdo psicológico enorme, em que o autor está trazendo para a gente a complexidade das emoções humanas, que nós não somos uma tela branca. Tudo que acontece suja essa tela, tinge essa tela. Isso vai nos moldando, isso vai nos esculpindo, né? Então é uma história, gente, é o que eu gosto, é isso que eu gosto. Por favor, mais livros assim. Eu já, inclusive, vou encomendar no sebo A Casa de Sete Torres, eu acho que é também do Nathaniel Hawthorne, e quero reler A Letra Escarlate, porque eu fiquei completamente encantada por esse enredo, completamente encantada por essas personagens. Eu gosto de histórias com temas teológicos, filosóficos, que perguntam, que fazem perguntas. Eu não acho que ele respondeu, né? A questão do bem e do mal e o que o mal causa à nossa vida e à vida dos outros, né? Mas ao mesmo tempo o fato de que nós não conseguimos pertencer ao paraíso, a própria experiência da perda da inocência, ela é necessária para a autocompreensão, para a identidade, para o perdão, para a compaixão. Se você não cai do paraíso, você está sempre julgando os outros, de certa maneira. Né? Então é interessantíssimo. E, gente, eu acho que esse tema do julgamento, da culpa, é algo que perpassa as obras do Nathaniel, porque Nathaniel era descendente de, do pastor que coordenou, que liderou a caça às bruxas de Salem. Ele tinha vergonha, ele tinha muita, ele tinha isso nele, sabe? O pecado do passado, do meu antepassado, que ainda me acompanha. Ele fala isso nesse livro, inclusive, que o mal de um antepassado pode, pode manter-se nas gerações à frente. Por quê? Porque você sabe o que aquele antepassado fez. E isso é uma coisa que ele mesmo carregava. Então ele até muda o nome dele, que era Hathorne, para Hawthorne. Ele bota um H, se eu não me engano, justamente para se desassociar dessa figura que ele, como um homem muito defensor da individualidade, como um bom romântico, né, ele quer se desassociar dessa figura. E eu também adorei a maneira como ele apresentou as mulheres nessa obra. Ele vai defender a liberdade de autonomia feminina, autonomia, a mulher viver a vida como ela quer, ter as suas escolhas profissionais, as suas escolhas de talento, de arte, né, de como ela quer impactar o mundo. Então, a Miriam e a Hilda, nesse livro, elas vivem como mulheres livres. A Miriam e a Hilda moram sozinhas, é muito progressivo. Ele vai fazer essa defesa, e eu quero voltar a esse ponto, de que o mal, muitas vezes, ele é usado por Deus. Então, o onipotente, o onisciente, ele é capaz de pegar aquilo que foi um ato ruim e transformar em algo bom. Foi o crime no qual eu e ele fomos enlaçados uma bênção sob esse estranho disfarce? Foi um instrumento de educação, conduzindo uma natureza simples e imperfeita a um ponto de sentimento e de inteligência que não poderia ter alcançado por nenhuma outra disciplina, ou seja,
O mal serve ao propósito de nos amadurecer, de nos fazer complexos. O pecado que o homem escolhe em vez do bem tem sido tão beneficentemente manejado pela onisciência e onipotência que onde quer que o nosso sombrio inimigo procure destruir-nos, torna-se, na verdade, um instrumento mais eficaz para a educação do intelecto e da alma. Então, você conhecer o mal é importante para o seu processo de amadurecimento, para o seu processo de crescimento espiritual. É quase como se o autor ele dissesse: o pecado nos torna humanos. Acho interessante o que ele está trazendo, que é justamente a sombra e a capacidade de arrependimento que nos torna humanos. Se você não tivesse essa alternativa de ter redenção, de se arrepender, por exemplo, na visão cristã, para que Jesus teria voltado? Né? Ele volta por causa do pecador. Então, o pecado ele faz parte de ser humano, de se tornar humano. Você precisa cair do paraíso para, de fato, saber o que é viver na carne, as dificuldades, e aí sim o seu arrependimento é mais valioso, porque vem de alguém que sabe o que foi o pecado. Ai, gente, altas teologias. Esse livro aqui, se você é teólogo, você gosta de teologia, você vai gostar, desde que você não seja um moralista muito grande. Outros pontos que eu simplesmente amei nesse livro: o narrador. O narrador é um personagem. E o narrador aqui, ele é um narrador onisciente, intrusivo, opinativo. Ele vai dar a opinião dele. Ele vai interagir com o leitor. Ele vai dizer: leitor, ai, gente, eu adoro isso. A sensação de que você está ali com alguém te contando uma grande fofoca, né? E ele faz os julgamentos dele das personagens, das coisas, ele sabe tudo que os personagens sentem, ele é onisciente, mas ele também ele questiona o leitor. E aí, o que você está pensando disso? O romance, como eu falei, gótico, ele traz a Roma como um lugar que tem suas sombras, a arquitetura, as imagens, então assim, dá aquela sensação de um mistério. É um livro para todo mundo? Não sei. Eu amei. Tornou talvez um dos meus livros favoritos. Eu vou precisar reler para ter essa confirmação. Mas é um livro super descritivo. É hiperbólico, é dramático, tem pontos de exclamação aqui, né? O autor ele vai tirar o suco das situações e das emoções das personagens. Então, se você não gosta disso, talvez não seja o livro para você. Então, esse livro não é sobre ele ser para você, é se você é para esse livro. Mas eu sou. Eu amei. 5 estrelaço, entrou entre os melhores livros que eu li esse ano. E eu acho que ainda posso encontrar mais. Eu acho que se eu pesquisar, se eu investigar mais em outras releituras, eu vou conseguir talvez entender ainda mais o que o autor queria me transmitir, né? Então fica aqui uma grande dica. Esse livro não está, infelizmente, em publicação nesse momento. Você vai ter que ir no sebo ou vai ter que pesquisar aí, tá? Na internet, que com certeza você acha. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo.